Olá, amigos, muito boa noite. Que o nosso Deus e Pai abençoe poderosamente a todos vocês em mais esta noite que o Senhor nos concede. Noite que para alguns será uma noite de descanso e para outros será uma noite de trabalho, porque tem pessoas que trabalham à noite, né? Seja qual for a sua situação, saiba, Deus está contigo, tá? Principalmente se você é aquela pessoa que teme ao Senhor, que já aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador. Deus está contigo, dormindo, acordado, deitado ou em pé, trabalhando ou estudando. Deus está sempre contigo. Por quê? Porque está escrito, Ele mesmo disse, nunca te deixarei, de modo algum eu te desampararei. Olha as referências bíblicas aí, ó. Deus fala isso ao nosso respeito, viu? Porque Ele me ama, ama você, quer nos ajudar, quer nos fortalecer, quer nos abençoar, tá bem? Antes da gente continuar, por favor, deixa o like pro canal, aperte aí o joinha, também inscreva-se no canal se você não se inscreveu ainda e também ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo, ok? Muito bem, olha, no primeiro livro do profeta Samuel, nós temos ali a história da mãe de Samuel. A Ana, a mãe do profeta Samuel, se chamava Ana. E ela era uma mulher que por muitos anos sofreu muito. Por quê? Porque ela não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos e isso deixava ela amargurada. Veja, ter filhos é natural da vida. Você pode até argumentar nos dias de hoje, né? Ah, pastor, eu não quero nem ter filho, né? Porque é preocupação demais, é responsabilidade demais, hoje a coisa está muito complicada. Nos dias de hoje você pode até pensar em não ter filhos. Só que naquela época, quem não tinha filhos era mal visto pela sociedade, né? Uma pessoa que não tinha filhos, ela era olhada pelos outros como alguém que estava amaldiçoado. A sociedade olhava para aquela pessoa como se fosse um cidadão de segunda classe, né? Tipo assim, aquela pessoa não tem filhos, Deus deve estar punindo por algum pecado que cometeu. Veja, era um pensamento errado, lógico, né? Mas era o pensamento da época. Então a Ana, ela tinha, diz a Bíblia, uma amargura de alma, sabe? Uma tristeza interior que não havia nada que pudesse tirar aquilo ali. Ela tinha um marido muito bom, um homem que se chamava Eucana, né? O Eucana era um homem muito bom, amava muito a Ana, mas ela não podia ter filhos. O problema não estava nele, estava nela, né? Aí devia ter algum problema ali que a impedia de engravidar. E ela então sofreu muito tempo, até o dia em que ela foi até o templo. Ela foi até o templo do Senhor e ali, olha o que a Bíblia diz. Presta atenção, porque pode ser o seu caso também, né? Pode ser o seu caso que você esteja com amargura de alma por algo que você deseja e não consegue ter, algo legítimo, né? Não estou falando de coisas erradas aqui, eu estou falando de coisas legítimas, né? É legítimo uma mãe querer ter um filho ou um pai querer ter um filho, tá? Então, estou falando de coisas que são agradáveis aos olhos de Deus. De repente, se você está querendo coisa errada aí, não vai ter. De Deus, não, tá? Mas se você quer uma coisa que é lícita, que é justa, que é certo, pode buscar como Ana buscou, que Deus vai te responder também. Tá legal? Olha o que diz a Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 10. Olha o que diz a Bíblia. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, estava aflita, né? E de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, quer dizer, um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor,
né? Então aí depois tem mais um trechinho aqui, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que Ana, ela passou anos sofrendo por causa de algo, uma amargura de alma, algo que estava machucando ela por dentro, até o dia que ela se achegou diante de Deus, ela apelou ao Senhor e ela fez um voto com Deus. O que é voto com Deus? É como se você fizesse uma promessa para Deus, prometesse algo para Ele. Fazer voto com Deus é como fazer uma aliança, né? E diz a Bíblia que ela se demorou orando ao Senhor. Quer dizer, ela colocou Deus em primeiro lugar. Sabe, às vezes a gente precisa fazer a mesma coisa. A gente tem que deixar tudo de lado e recorrer ao Senhor. Deixar tudo para segundo plano e colocar Deus em primeiro plano, porque só Ele pode dar jeito em muitas das situações pelas quais nós passamos. Sabe, a Ana tinha um marido excelente, um marido que a amava muito, mas ele não podia fazer nada por ela. Às vezes não é assim que acontece? As pessoas até querem te ajudar, têm boa vontade, mas até as pessoas muitas vezes são limitadas. As pessoas, por mais que elas te amem, tem coisas que elas não conseguem fazer. Tem coisas que elas não conseguem te ajudar. Não é? Elas não conseguem entrar no teu coração, na tua alma e arrancar aquela tristeza, aquela amargura. Nem tua mãe, nem teu pai, por mais que eles te amem, ou teu marido ou a tua esposa, por mais que eles te amem, não é? Ou os teus filhos, por mais que eles te amem, eles são muito limitados. Tem coisas que eles podem fazer para te ajudar, mas tem coisas que nenhuma dessas pessoas, por mais amor que elas tenham por nós, elas conseguem fazer. Não é que elas não querem, elas não conseguem, são limitadas. Agora eu te pergunto, filho, Deus é limitado para alguma coisa? Deus está limitado? De modo nenhum. Deus é ilimitado em poder, em sabedoria. Deus ele pode fazer acontecer um milagre na vida de qualquer pessoa que faça como Ana fez. A Ana cansou de sofrer e foi buscar ajuda ao Senhor. Ela se demorou no templo em oração. Sabe, eu pergunto para você, por que você não faz como Ana e começa a buscar, não só na sua casa? Eu sei que você ora em casa, quando você assiste aqui os vídeos aqui, né, você acompanha a gente na oração, você ora comigo, mas por que você não vai na igreja e faz um voto com Deus também? É um voto, eu não sei que tipo de voto, há vários tipos de voto, né? No caso de Ana aqui, ela queria ter um filho e o voto que ela fez foi esse: Senhor, assim que o meu filho nascer e desmamar, eu entrego ele no templo para te servir. Vai ser meu filho, mas eu entrego para o Senhor, ele vai ser criado no templo e vai ser usado pelo Senhor. Veja, o propósito que ela fez foi esse. E depois disso, ela recebeu o milagre e ela teve o seu filho, que no caso foi o Samuel. E o Samuel foi um homem tremendamente usado por Deus. Ele foi um dos juízes de Israel, aliás, foi o último dos juízes de Israel, né? Dirigido por Deus para guiar o povo. Olha que bênção. Mas depois que o Samuel nasceu, ela teve ainda outros filhos, porque Deus fez um milagre na vida dela. Por quê? Por causa daquela oração que ela fez, dessa busca que ela fez, desse voto que ela fez com Deus. Eu pergunto para você de novo, por que você não vai para a igreja e faz um voto ao Senhor? Você chega na igreja, você escolhe um lugar para sentar, ouça a palavra e na sua oração faça um voto particular. Na igreja, muitas vezes, nós levantamos votos, mas muitas vezes a pessoa faz voto sem ninguém pedir, sem ninguém mandar, sem ninguém orientar, porque ninguém manda em ninguém, né? Mas a pessoa faz votos particulares, tipo assim: Senhor, eu estou precisando de algo, me conceda este algo, que eu prometo fazer tal coisa, não é? Geralmente, as pessoas fazem votos em valores financeiros, né? Porque fica mais prático de fazer. Mas é claro que pode ser outro tipo de voto. Tem pessoas que fazem votos no sentido de fazer uma temporada de oração e jejum. Tem pessoas que fazem o voto, como Jacó, de serem dizimistas fiéis, né? Se bem que ser dizimista é uma obrigação, né? Como a Bíblia ensina, mas de repente você pode começar a ser abençoado assim, fazendo um voto de ser um dizimista fiel, né? Enfim, o voto que você vai fazer é particular,
Mas sabe, às vezes, repito, às vezes a gente precisa se chegar diante de Deus, rasgar o coração diante dele, apelar, suplicar e não ter tempo para sair dali. O mal de muitas pessoas hoje é que elas querem fazer uma oração curtinha, pede, pede, pede e já vai dormir, ou já vai sair, ou já vai trabalhar, ou já vai passear. As pessoas não gastam tempo com oração. Aliás, orar não é gastar tempo, é investir tempo. Porque muitas coisas que você conquista por meio da oração. Mas a Ana aqui, além de fazer uma oração longa, ela ainda fez um voto com Deus. E a bênção é que Deus ouviu a oração de Ana. Tanto é que quando ela começou a fazer a oração, ela estava com depressão. Porque os sintomas aqui é de depressão. Se você ler o texto bíblico fala que ela não comia, só chorava, só ficava pelos cantos, não tinha alegria com nada. Ela tinha todos os motivos para ficar feliz, mas na verdade não era feliz, porque faltava aquilo que ela mais queria. Estava com depressão, mas mesmo com depressão ela foi ao templo. Às vezes a gente convida a pessoa para vir na igreja, né? Irmão, irmã, meu amigo, amiga, vai na igreja, faz uma visita, vai lá ouvir a palavra de Deus. Assim que der eu vou, assim que eu melhorar eu vou, assim que eu me sentir melhor eu vou. Então, e se você nunca se sentir melhor, nunca vai? A Ana, ela foi. Com depressão, com tristeza, ela foi ao templo e ela rasgou o coração diante do Senhor. Gente, Deus, Ele ouve, principalmente quando você o busca até como se fosse um sacrifício, porque para quem está com depressão, desanimado, cansado, com dores no corpo, é verdade, se locomover até o templo é uma espécie de sacrifício, porque a pessoa vai até com dor. Puxa, mas quantas vezes eu já vi pessoas fazer esse sacrifício e entrar na igreja com depressão, caídos, desanimados, doentes fisicamente e saírem animados, sem depressão nenhuma, felizes, curados. Eu lembro de um rapaz aqui chamado Celso. Ele veio na igreja um dia, uma noite, né, arrastando a perna. Estava com a coluna destruída, né, uma dor imensa. Não estava nem trabalhando mais de tanta dor, vivia de cama. Aí eu falei com a esposa dele, né? E a esposa passou o recado para ele. Ele veio arrastando a perna. Ele chegou na porta da igreja, eu estava recebendo o pessoal, ele chegou arrastando a perna, a cara de dor que ele estava. Ficou no culto, no finalzinho fizemos uma oração forte para ele, uma oração abençoada, não é? E o que aconteceu com ele? Na mesma hora, ele tomou posse da vitória. Ele começou a andar ao redor da igreja ali, deu uma corridinha ali, sem dor nenhuma, mas desapareceu, foi embora totalmente curado, né? No dia seguinte estava trabalhando já, normalmente. Aí, depois de uma semana, ele foi contar o testemunho no altar, né? Contou o testemunho, tudo, né? A esposa estava presente, perguntei para a esposa, ela falou, pastor, é outro homem, né? Depois da oração, é outro homem, curou, libertou, está bem abençoado. É isso que Deus faz, tá entendendo? Mas a pessoa tem que se dispor a buscar o Senhor. De repente você já buscou de tudo. Buscou psicólogo, psiquiatra, amigo, amiga para desabafar, buscou prazeres do mundo, buscou passear, né, para espairecer. Você buscou ajuda de colegas, de vizinhos, tudo que falaram para você já procurou, nada funcionou. Por que você não faz como Ana? Procura o Senhor, Ele vai te ouvir. Ele vai começar a te ouvir aqui na oração que nós vamos fazer, aonde você estiver aí, viu? Mas faz um propósito. Um voto, por exemplo, é o voto de ir à igreja. Faz esse voto, eu vou 30 dias na igreja, eu vou 30 dias direto, chovendo ou fazendo sol, eu vou fazer esse voto com Deus para ouvir a palavra dele, servir ao Senhor. É uma sugestão que eu estou te dando, faça isso. Ou aquilo que Deus colocar no seu coração, porque de repente Deus pode até falar ao seu coração, né? Que tipo de voto que você vai fazer. E Ana aqui, você vê, ela começou a oração com depressão, mas sabe como é que ela terminou a oração? Vou ler para você. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versículo 18. Diz o texto bíblico assim: assim a mulher, no caso a Ana, se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Você vê como Deus muda as coisas? Quando nós gastamos um tempo com Deus em oração, é como se a gente estivesse colocando uma bateria para recarregar. Aquela bateria fraquinha, né? Você bate a chave, não vai, não pega, né? Mas se você botar aquela bateria para carregar,
Ah, depois que tiver carregadinha, filho, você bate a chave, brum, brum, já pega ali, beleza. É assim também espiritualmente. Então, busque ao Senhor como Ana fez e certamente Ele vai te responder. Vamos falar com Deus? Vamos clamar ao Senhor? Ele faz esse propósito de ir para a igreja. Nunca foi numa igreja evangélica? Faça o convite para você vir na nossa. Ou aquela que você achar melhor, mas tem que ser uma igreja que pregue a Bíblia completa, tá? Eu sempre digo isso, Bíblia completa, Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, tá? A Bíblia fala que Jesus, Ele tem poder para fazer tudo. A Bíblia fala que Jesus não faz mal para ninguém, Ele não coloca provação na vida de ninguém, tá bom? Tem que ter esses princípios aqui, ó. A Bíblia fala que Jesus salva a alma, que é a bênção mais importante, mas também cura o corpo das enfermidades e liberta dos demônios se for necessário. Tá bom? Então é assim, tem que ser evangelho completo, tá bom? Vamos orar a Deus então? Falemos com o Pai. Nosso Deus e nosso Pai bendito e santo, muito obrigado por mais este momento de oração, Senhor, que o Senhor mesmo nos concede. Obrigado, Pai, por podermos falar contigo, assim como Ana fez, Pai. A Ana rasgou o coração diante do Senhor e eis-nos aqui também, Pai, rasgando o nosso coração diante de Ti. Pai, ajuda essa pessoa que pede ao Senhor, ajuda essa pessoa que também está com amargura de alma. Talvez, Pai, o sonho dessa pessoa não seja ter um filho, talvez ela já tenha até filhos, mas talvez seja a cura. O sonho dessa pessoa talvez seja, Pai, um relacionamento abençoado, sentimentalmente falando, que essa pessoa tenha alguém na sua vida, Pai, mas alguém temente a Deus. Talvez o sonho dessa pessoa, Pai, seja o de ter uma família transformada pelo poder do Teu Espírito Santo, os filhos libertos, o seu casamento renovado, o marido transformado, a esposa transformada. Meu Pai, essa pessoa que quer mudar de casa, essa pessoa que precisa da sua casa própria, Pai, essa pessoa que precisa do seu trabalho sendo transformado, do seu trabalho sendo prosperado. Meu Pai, ajuda essa pessoa que ora comigo neste momento, que essa família toda sirva ao Senhor, Pai. Que essa família toda te conheça como Senhor e Salvador e o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode fazer o impossível acontecer. Pai, ouve a nossa oração, Pai, e também por essa pessoa que está na mesma situação de Ana, que deseja ter um filho, mas até agora não conseguiu. Pai, abençoa essa mulher. Se o problema for nela, que o Senhor cure essa mulher, Pai, e seja ela capacitada a engravidar. E se o problema for no homem, no marido, Pai, que o Senhor o cure, que o Senhor tire o impedimento. Enfim, que esse casal possa ter o tão desejado filho em nome do Senhor Jesus. E Pai, na certeza absoluta da Tua resposta, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar. Medita nessa palavra que você ouviu, assista o vídeo outra vez, tá? E olha, oração, tá? Você fecha no seu quarto aí, fala com Deus e venha para a igreja. Na igreja você vai ouvir a palavra, na igreja você não está obrigado a nada, você entra, escolhe um lugar para sentar, escuta a palavra, faz a oração e vai embora para casa, tá bom? Saiba disso. Ir à igreja é bíblico. Na própria Bíblia está escrito, não deixem de se congregar, se reunir, né, em nome de Jesus para ouvir a palavra de Deus. E na igreja também você tem aconselhamento, você recebe oração, tá bom? Enfim, você está convidado aí, tá certo? Olha, que Deus abençoe grandemente a sua noite, Deus abençoe o seu sono ou o seu trabalho, depende do que você for fazer, e até a próxima oração da noite.